Olá, pessoal. Então hoje a gente vai finalizar a unidade 5 que fala sobre ótica. Vimos nessa unidade todos os conceitos de óptica geométrica. Vimos como que as lentes funcionam, né, como que a radiação trabalha dentro dessas lentes, né, vimos o que é lente reflexivas, lentes refrativas e as aplicações que a gente tem na biologia. A base de toda essa parte de óptica geométrica é o olho humano. Então, o conceito de olho humano, a gente vai trabalhar todos esses conceitos que a gente viu de óptica geométrica. Então, aqui na figura, então, a gente vai conseguir ver o seguinte. Olha, a gente verifica que o nosso olho possui duas lentes. Essas duas lentes são lentes refrativas, né? Essas lentes a gente chama de córnea e no cristalino. Então, vocês conhecem muito bem, por exemplo, das cirurgias de córnea, porque é a parte mais externa, ou a lente mais externa. O cristalino fica na parte interna do olho, então a gente não consegue trabalhar fazendo qualquer tipo de cirurgia nessa parte dessa lente. Então essas duas lentes fazem a parte principal da focalização da imagem do nosso olho humano. Então eu vou falar rapidamente de algumas partes do nosso olho que são fundamentais para conhecer o que é o olho humano e a aplicação da física na biologia. Então a gente tem essas duas córneas que formam a lente, a gente tem a íris, né, que vai formar junto com a nossa pupila. Então a íris, na verdade, vai controlar a abertura de quantidade de luz que vai entrar no nosso olho, e a pupila é esse orifício que vai aumentar ou diminuir. Então, dependendo da intensidade de luz que a gente tem, a íris junto com a pupila vai aumentar ou diminuir. A gente tem, formando então, essas duas lentes, o obturador, que seria essa nossa pupila, e aqui dentro, dá para ver mais ou menos aqui, de uma forma separada aqui, como se fosse um fluido aqui dentro. Na verdade, esse fluido é totalmente preenchido dentro do nosso olho. Esse fluido é chamado de humor vítreo. Esse humor vítreo possui o mesmo índice de refração do cristalino. Por que isso daqui? Porque toda imagem, toda feixe de luz que passar pelo cristalino, a hora que passa de um meio para outro, se tiver índices de refrações diferentes, ele ocorre um desvio. Então, esse humor vítreo possui o mesmo índice de refração do cristalino. Daí o que acontece? A luz passa pelo nosso obturador, que é a pupila, pelas duas lentes que vão controlar o quanto que vai aumentar ou diminuir o foco dessa minha imagem, e a hora que passa pelo humor vítreo vai atingir a parte de trás aqui no nosso olho, que chamamos de retina. Na parte de trás do nosso olho possuímos dois tipos de detectores de radiação, né, detector de luz. Então na retina a gente tem cones e bastonetes. Os bastonetes são responsáveis pela intensidade da cor, né, da luz. Então ele vai determinar entre preto e branco, entre claro e escuro. E ainda aqui na retina a gente tem o que chamamos de cones. Esses cones vão fazer a função de diferenciar a energia da luz. Essa energia da luz está relacionada com a diferença entre as cores. Então, os nossos cones vão determinar os diferentes tipos de cores que vão atingir a nossa retina. Nessa formação básica que a gente tem no nosso olho, a imagem que chega e atravessa a pupila, passa pelas duas lentes e atinge a retina, ela pode ser exatamente no fundo da retina, que é uma pessoa que enxerga bem, tanto de perto quanto de longe, ou pode acontecer de alguma anomalia, que o nosso olho ou seja um pouquinho mais alongada, ou nossas duas lentes são muito mais espessas que o comum, e a imagem pode formar antes da retina. A imagem formando antes da retina, essa doença, essa anomalia, a gente chama de miopia. Então, essas pessoas que enxergam muito bem de perto, mas longe ele enxerga mal. Então, porque a imagem é formada antes de chegar na retina. Com isso, a correção é muito simples. A gente coloca na frente do nosso olho, né, coloca uma lente divergente, que vai aumentar um pouquinho mais a abertura dessa luz, e faz com que depois, ao invés de passar das duas lentes, ao invés de atingir antes da retina, atinge exatamente na retina. Então faz a correção. Se por um acaso a nossa visão, de alguma forma, né, nosso olho de alguma forma tem uma diminuição, né, do seu comprimento, ou essas duas lentes não são tão desenvolvidas, pode fazer com que a imagem que chega, atravessa a pupila, passa pelas duas lentes, ao invés de chegar exatamente no fundo do nosso olho, que é na retina, chega um pouquinho depois. Se chegar um pouquinho depois, a gente chama essa anomalia, essa doença de hipermetropia. A hipermetropia, então, é como se as duas lentes não estivessem delgadas, né, suficiente para fazer a imagem chegar aqui na retina. Então, a imagem acaba formando depois.
Com isso, a gente coloca uma lente de correção na frente, que a gente chama de lente convergente. Então, ela converge mais um pouquinho a imagem que vai chegar e faz com que a imagem que estava chegando depois chegue certinho na retina. E por último, a gente tem aqui, dessas anomalias, a formação desse cristalino ou da córnea de uma forma, ao invés de ser esférica, como se fosse uma lente cilíndrica. Com isso, faz com que a imagem não chegue de forma correta e ocorra um borrão no meio da imagem. Com isso, a pessoa que tem, por exemplo, esse tipo de doença, que a gente chama de astigmatismo, ela não consegue enxergar nem de perto nem de longe. Então a correção é colocar uma lente aqui na frente de uma forma cilíndrica para fazer essa correção exatamente da forma com que está ocorrendo a anomalia. Existem alguns casos também de algumas outras anomalias na visão, como por exemplo aqui na nossa retina, como eu falei para vocês, a gente tem os chamados cones. Esses cones determinam diferença entre cores. Se uma pessoa tiver a detecção de uma das cores diferentes ou ela não consegue determinar ou diferenciar uma cor da outra, esses cones não vão conseguir diferenciar essas cores no nosso dia a dia. Então, essa anomalia que pode acontecer na retina de uma diferença dos cones, a gente chama de pessoas daltônicas. Estima-se que 10% da população é daltônica. Então, quem nunca fez o teste pode ser que morra e não saiba que ela é daltônica. Então, vale a pena fazer um teste de daltonismo, isso não vai influenciar em nada, né? Então, tem gente que morre e nunca soube que era daltônica. Então, porque na verdade, esse tipo de grau de daltonismo pode ser um grau leve, que confunde uma cor ou outra, e alguns graus mais severos que não consegue diferenciar várias cores. Com isso, a gente finaliza o nosso conceito de ótica, aplicando a física na biologia, entendendo um pouquinho do olho humano. Então, pessoal, é isso.